Bom dia, irmãos. Convido a todos a fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, graças te dou, Senhor, por todas as nossas vidas, Senhor, graças te dou, Senhor, pela vida da nossa amada igreja, Pai. Pai, neste momento quero te pedir, Senhor, para que o Senhor esteja cuidando, Senhor, esteja, Senhor, nos capacitando, Senhor, esteja transformando, Senhor, os nossos corações, Pai. Para que possamos, Senhor, realizar o trabalho, Senhor, a obra dentro de tua casa, Senhor, sem esperar nada em troca, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, seja com a vida de todos os nossos líderes, Senhor, com a vida do nosso querido pastor, Senhor, com a vida de todos aqueles que têm um cargo, trabalha dentro da nossa igreja, Pai. Que possamos fazer o bem, Senhor, a qualquer um, Senhor, sem esperar nada em troca, Senhor. Que possamos, Senhor, fazer o trabalho, Senhor, sempre, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor. Tire todo o eu, Senhor, tire todo o nosso ego, Senhor, tire tudo isso, Senhor, esses sentimentos que não vêm de ti, Pai, de todo o coração, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a luz de Deus brilhe sobre nós. Que a luz de Deus brilhe sobre nós, nos guiando na jornada do difícil caminhar. Que a luz de Deus brilhe sobre nós. Que a luz de Deus brilhe sobre nós. Que a luz de Deus brilhe sobre nós. Essa luz resplandecente brilhe sempre ao nosso redor. Que o amor de Deus seja sobre nós. Que a paz de Deus seja sobre nós. Que a paz de Deus seja sobre nós. E que sempre protegidos nós possamos caminhar. Seja a paz de Deus sobre nós. Seja o amor de Deus sobre nós. Que a luz de Deus brilhe sobre nós. Sobre nós. Olá, irmãs. Bom dia, graça e paz. Estou aqui mais uma vez para aprender um pouquinho com as irmãs e ensinar um pouquinho do que eu tenho aprendido do estudo da visão missionária. Eu estou muito feliz porque realmente essa revista ela é muito edificante, ela é pertinente porque ela trata de assuntos tão importantes para nós, como mulheres, como mães, como esposas, como filhas também e como servas do Senhor. Ela nos instrui em muitas coisas e isso é muito importante. E hoje, não muito diferente, o meu tema vai falar sobre contemplação, vai falar sobre confiança e sobre o poder de Deus. Nós vamos falar sobre o que Deus estabeleceu, né, através da tua criação, os céus, as estrelas, tudo a qual Deus
tem falado sem palavras através da criação. Você tem me contemplado? Você tem admirado as obras das minhas mãos, como diz lá em Salmos 8? Então que nós possamos hoje aqui entender um pouquinho que Deus, ele, através da tua criação, ele se revela a nós. Então que possamos ser gratas a isso, que possamos nos avaliar se temos sido gratas quando acordamos e podemos contemplar mais um dia, já não acordamos, já atropelando tudo, fazendo todas as coisas, sem antes primeiro olhar para a criação do Senhor, respirar e falarmos: Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada porque eu não creio da maneira como o mundo nos ensina, que tudo isso veio do acaso, veio de uma explosão cósmica. Nós cremos que Deus criou e estabeleceu todas as coisas. Foi Ele que colocou no céu cada estrela e chamou cada uma pelo nome. É assim que nós cremos, irmãs. Nós cremos neste Deus poderoso, neste Deus que tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Então nós vamos começar aqui falando se nós temos contemplado a criação de Deus, se nós temos conseguido enxergar quando nós à noite saímos e ao olharmos para o céu, vemos o número de estrelas que há nelas. Contar nós não vamos conseguir, porque nem a ciência consegue fazer isso. Porque segundo a ciência, ela revela que ela não consegue contar o número, mas por uma base, ela diz que existe um septilhão de estrelas, que são mais de 20 zeros aí da contagem que a gente conhece. Então existem muitas. E o mais interessante, o mais lindo de tudo isso é que Deus conhece cada uma pelo nome. Isso é motivo de muita alegria e de confiança no Senhor. E nada melhor do que Davi, que antes de ser rei, nós sabemos que ele era um simples pastor de ovelhas, mas ali na sua simplicidade, arrebatando as suas ovelhinhas da mão dos seus inimigos, provavelmente ele ali, após cansado, deitava sobre os pastos verdejantes e contemplava a criação do Senhor, e após acaba nos escrevendo todos esses salmos, a qual nós já ouvimos e conhecemos. Um dos salmos que eu gosto muito, que fala sobre a manifestação da glória de Deus, que está lá no Salmos 19, que diz que o firmamento anuncia obras das suas mãos, das mãos de Deus. Então Davi expressava muito bem ali esse amor de Deus. E eu gosto muito a maneira como a nossa escritora aqui é direcionada a fazer essa ponte, essa comparação da glória de Deus, da maneira como nós enxergamos a manifestação do poder de Deus através da criação e da natureza. E ela ali lembra deste pintor, a qual só foi reconhecido depois de um tempo, que era o Vicente Van Gogh, quando ele pinta aqui a noite estrelada e ela consegue ali fazer enxergar, não ela somente enxergar, como nós temos relatos de que quando Vicente Van Gogh mandava as cartas para o seu irmão, porque como Van Gogh sofria, né, desses surtos psicóticos, ele tinha problemas psicossomáticos, provavelmente esse quadro qual Van Gogh pinta, A Noite Estrelada, ele está preso por conta própria, num hospício, como nós podemos dizer, ali, porque ele teve um surto muito grande e ele já não suportava mais a sua vida, a maneira como ele estava vivendo, e ele pediu para ficar ali recluso por um tempo, e ele pinta esse quadro que só foi reconhecido depois de um bom tempo, porque Van Gogh ele tinha uma forma diferente de enxergar as coisas. Naquela época, o pós-impressionismo, que é a categoria que Van Gogh fazia parte, ela não era reconhecida, porque os pintores daquela época eram muito metódicos na forma de pintar,
e Van Gogh tinha uma maneira totalmente diferente. Ele conseguia pintar provavelmente com o coração e com a alma, porque ele enxergava além. E nós aqui fazendo essa ligação, como a própria escritora que fez, ele provavelmente entendeu que Deus que estabeleceu todas essas coisas, porque ele conhecia a palavra de Deus. Porque Van Gogh, irmãs, antes de ele ser pintor, ele foi pastor, foi filho de pastor, neto de pastor, e ele até tentou, só que ele percebeu que não foi o chamado dele, ele não teve muito sucesso em suas pregações, e provavelmente ali ele viu que realmente o seu chamado era para pintar, mas era muito rejeitado na sua época e também devido aos seus problemas, né, psiquiátricos. Mas Van Gogh ainda assim expressava o seu amor por Deus através dos seus quadros. Como eu falei, naquela época os quadros, as pessoas pintavam coisas muito abstratas, coisas muito em locais fechados, e Van Gogh não, ele provavelmente ele pintava muito no campo, observando o céu, observando a terra, observando a criação de Deus. Então ele tinha uma maneira toda especial na forma de enxergar. Aqui vou compartilhar um pouco com as irmãs. O tema da nossa revista é sobre essa pintura aqui tão famosa de Van Gogh. Aqui nós temos um cipestre que provavelmente esse cipestre aqui representava a morte naquela época. E aqui essas estrelas brilhantes, segundo alguns relatos das cartas que Van Gogh mandava para o seu irmão chamado Theo, que era quem sustentava Van Gogh. Ele falava nas suas cartas sobre o amor de Deus, sobre que Deus o sustentava. Então, provavelmente, essa pintura toda aqui, e umas outras que não era exatamente essa, ele falava sobre a criação de Deus, sobre o amor de Deus revelado através das suas pinturas. Então, hoje nós podemos conseguir ver o quanto Deus usa a vida das pessoas, e a gente às vezes nem fica sabendo, porque o mundo, ele nos cega, ele não quer dizer que pessoas como essas, como um homem que ficou tão reconhecido, era um cristão, era uma pessoa que glorificava a Deus através do seu dom. Então aqui nós podemos ver que os nossos dons devem glorificar a Deus, e que apesar de todos os seus problemas, ele conseguia revelar Deus através ali das suas pinturas, e ele conseguiu revolucionar, né? Após a sua morte, o seu quadro foi reconhecido, entrou na categoria, e hoje nós sabemos que ultrapassa décadas e ele ainda é reconhecido, os seus quadros são reconhecidos. Eu confesso que eu sou uma admiradora das obras de Van Gogh, mas também não sabia dessa vida cristã de Van Gogh, porque eles não querem realmente que nós saibamos. Mas estou aqui dividindo com as irmãs um pouquinho desse conhecimento, e que Deus realmente usa a vida dessas pessoas e também deseja usar as nossas vidas. Aqui Van Gogh nos mostra de uma forma visual que a fé é o olhar para a escuridão e ver as estrelas. Fé é viver sabendo que existem grandes trevas e morte, mas que o Criador da luz e das estrelas nunca permitirá que as trevas nos superem. Olhe para as estrelas e lembre-se da luz do mundo, que é o nosso Deus. Que possamos viver muitas noites estreladas. Que esse estudo de hoje, irmãs, possa nos fazer refletir sobre o poder de Deus, sobre a manifestação da sua glória através da criação. No versículo 2 do Salmo 19, Davi nos diz que todas as noites e todos os dias a glória de Deus é revelada sem palavras. Quantas vezes nós nos encontramos em certas situações que, quando nós contemplamos o céu, a criação de Deus, nos sentimos confortadas, porque sabemos que
há um poder sobre todas essas coisas, e é o Deus que nos chamou, é o Deus que nos lavou, que nos regenerou e que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então que possamos ser gratas por esse Deus ter nos chamado, que possamos enxergar como Van Gogh, apesar da sua escuridão, da sua alma, a beleza neste mundo cruel e sem luz que nós vivemos, que possamos brilhar com o esplendor de Deus, como uma estrela no universo, ou que está obscurecida, às vezes pelas nossas reclamações, pelas nossas murmurações e pelas nossas amarguras, que possamos ver através da glória de Deus, que ainda em silêncio, mas revelado ao tempo todo, que é um Deus que nos guarda, que é um Deus que nos guia, que é um Deus que está no poder, no controle de todas as coisas. Descanse nesse Senhor, descanse nesse Deus, que Ele não te chamou à toa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.